Olá, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está vendo esse vídeo, porém seja muito bem-vindo à nossa apresentação. Meu nome é Daniel Brandon, esse daqui é o meu grupo. Oi, eu sou a Paloma Rondon. Oi, eu sou o José Costa. Olá, eu sou Samuel Marques. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Wellington e Fala pessoal, aqui é o Felipe. Eu espero que gostem do nosso vídeo. Essa nossa apresentação terá como base esse artigo que vocês podem ver aqui abaixo, vou colocar na edição o título, cuja autora ela é uma pesquisadora do Instituto de Pesquisa Albert Einstein do Colégio de Medicina localizado em Nova York. Quando nós lemos esse artigo, nós podemos perceber que existirão três assuntos principais, ou três tópicos que serão os pilares da nossa apresentação hoje. O primeiro tópico, nós iremos falar justamente do transporte de colesterol, tanto pela via endógena como também pela via exógena. No segundo tópico, iremos dar um enfoque maior no transporte reverso de colesterol. E no terceiro e último tópico, iremos falar sobre doenças cardiovasculares. Então vamos lá, pegue seu lápis, sua caneta, seu caderno e vamos para a apresentação. O colesterol, que é essa molécula aqui, como nós já sabemos, será insolúvel em soluções polares devido ao fato de ser um lipídio. Porém, mesmo assim, ele vai ter que ser transportado através do plasma sanguíneo, do tecido de origem até o local onde ele será consumido ou armazenado. Então, o colesterol ele será transportado através do plasma sanguíneo como lipoproteína plasmática. Essa lipoproteína será um complexo macromolecular composto por proteínas transportadoras específicas chamadas apolipoproteínas e também lipídios como fosfolipídios, o próprio colesterol, triglicerídeos, enfim. Eu vou colocar aqui uma imagem para ficar mais claro, tudo bem? Como nós podemos ver, essas lipoproteínas serão complexos esféricos, tendo seus lipídios hidrofóbicos localizados no centro e as suas cadeias laterais hidrofílicas de aminoácidos na superfície. Esses componentes proteicos eles vão atuar como sinalizadores, direcionando as lipoproteínas para tecidos específicos, ou até mesmo ativando enzimas que agem nas lipoproteínas. Nessa imagem nós podemos ver as principais classes de lipoproteínas plasmáticas humanas. As diferentes combinações de lipídios e proteínas produzem partículas de diferentes densidades, variando desde o quilomicron até lipoproteínas de alta densidade. Cada classe tem uma função específica, que será determinada por seu local de síntese, por sua composição lipídica e por seu conteúdo apolipoproteico. Falando nisso, nessa outra imagem nós teremos as 10 apolipoproteínas distintas que são encontradas nas lipoproteínas do plasma humano. Elas são distinguíveis pelo seu tamanho, as suas reações com anticorpos específicos e principalmente sua distribuição característica nas classes de lipoproteínas. Por exemplo, nós teremos aqui a ApoA2, que ela estará associada à lipoproteína HDL, enquanto que a ApoC1 estará associada tanto a HDL como também a VLDL. Agora que nós já conhecemos um pouco mais sobre as lipoproteínas, vou falar com mais detalhes sobre o transporte exógeno de colesterol. Primeiro, nós temos que entender que esse nome exógeno se dá justamente por causa do transporte dos lipídios obtidos da nossa dieta alimentar para o nosso organismo. Quando nós estudamos a via exógena do transporte de colesterol, nós temos que imediatamente associar aos quilomicrons. Os quilomicrons, como nós já vimos na tabela anterior, eles serão as lipoproteínas plasmáticas humanas de maior tamanho e menor densidade. Mas aí você me pergunta, ok Daniel, mas por que eu tenho que associar os quilomicrons com a via exógena do transporte de colesterol? Para nós entendermos essa associação, nós temos que ter em mente que os quilomicrons eles serão sintetizados no retículo endoplasmático dos enterócitos, que são as células epiteliais do intestino delgado. Ou seja, os quilomicrons serão sintetizados a partir da gordura
proveniente da dieta. Sendo assim, já em forma de lipoproteína, essa macromolécula se move através dos vasos linfáticos e entra na corrente sanguínea através da veia subclávia esquerda. Quando nós observamos a estrutura dos quilomicrons, nós iremos ver três principais apolipoproteínas. A primeira será a ApoB48, que é exclusiva dessa classe de lipoproteínas. A segunda será a ApoC2 e a terceira será a ApoE. É importante nós ressaltarmos que o quilomicron nascente, ou seja, aquele quilomicron que acaba de ser sintetizado no intestino delgado e cai na corrente sanguínea, ele só vai possuir a ApoB48, que é a apolipoproteína exclusiva desse tipo de lipoproteína que é o quilomicron, ok? A ApoC2 e a ApoE será doada pelo HDL, fazendo que o quilomicron nascente se torne um quilomicron maduro. Essa transferência de apolipoproteína vai ser muito importante por causa da presença da ApoC2 no quilomicron maduro, que ela vai ser essencial para a ativação da lipase lipoproteica nos capilares do tecido muscular esquelético, do tecido cardíaco, do tecido adiposo, da glândula mamária em lactação, permitindo que os ácidos graxos sejam liberados para esses tecidos, onde eles serão consumidos ou apenas armazenados como combustível. Esse quilomicron maduro, depois de ter ativado a lipase lipoproteica e doou esses triacilgliceróis para esses tecidos extrahepáticos, ele vai devolver a ApoC2 para o HDL. Após esse processo, esse quilomicron será chamado de quilomicron remanescente, tendo em sua estrutura ainda pequena quantidade de triacilglicerol, tendo também um pouco de colesterol, as apolipoproteínas ApoB48 e ApoE, movendo-se assim em direção ao fígado através da corrente sanguínea. Ao chegar no fígado, a ApoE presente nos quilomicrons remanescentes irão interagir com receptores que irão controlar a sua captação por endocitose, fazendo com que o quilomicron remanescente libere seu colesterol no fígado e seja degradado por lisossomos. Vamos falar agora da via endógena do transporte de colesterol. A via endógena ela vai acontecer quando há um excesso da quantidade de ácido graxo, colesterol e carboidratos na dieta, ou seja, uma quantidade muito elevada, muito mais do que a necessária para poder ser utilizada como combustível ou então como precursora de alguma molécula. Essa quantidade elevada no fígado vai ser convertida em triacilglicerol. Esse triacilglicerol ele vai ser empacotado junto com apolipoproteínas, formando uma lipoproteína chamada VLDL. A VLDL é justamente a lipoproteína de densidade muito baixa. Quando nós observamos a estrutura da VLDL recém-sintetizada, ou seja, a chamada VLDL nascente, nós vemos a presença da apoproteína ApoB100. E de forma similar, como acontece na via exógena, o HDL ele vai doar a ApoC2 e a ApoE, tornando um VLDL maduro. A ApoC2 ela vai ser muito importante, como nós já vimos na via exógena, porque ela vai ativar a lipase lipoproteica que está presente nos capilares dos tecidos extrahepáticos. Essa lipase ela vai justamente realizar a liberação dos ácidos graxos através das moléculas de triacilgliceróis presentes na lipoproteína. Após liberar o ácido graxo, a VLDL devolve a ApoC2 para a HDL, sendo assim ficando em sua estrutura apenas a ApoB100 e a ApoE. Essa lipoproteína será chamada de IDL, sendo assim lipoproteína de densidade intermediária. Além disso, a IDL ela pode devolver a ApoE para HDL, ficando com apenas a ApoB100 na sua estrutura. E ela será chamada de LDL. Aí você me pergunta, ok Daniel, a LDL tem apenas a ApoB100 na sua estrutura. Porém, a VLDL nascente, acabando de sair do fígado, também tinha apenas a ApoB100. Qual a diferença entre as duas? A diferença vai estar justamente na concentração de lipídios.
Na VLDL, irá ter uma concentração bem maior de lipídio devido ao fato dela ter acabado de sair da síntese da lipoproteína no fígado, enquanto que a LDL ela já teve essa quebra do triacilglicerol, liberando os ácidos graxos para os tecidos extrahepáticos. A LDL ela vai ser rica em colesterol e ésteres de colesterila, e possuindo a ApoBC na sua estrutura, ela vai interagir com receptores de ApoB100 presentes nos tecidos extrahepáticos, como por exemplo o tecido musculoesquelético, as glândulas adrenais e o tecido adiposo, onde ela vai poder acontecer a captação de colesterol através dessa interação com os receptores. A LDL, que não é captada pelos tecidos periféricos, retorna para o fígado, onde interage com receptores de LDL presentes na membrana plasmática dos hepatócitos, sendo assim captada, onde o seu colesterol pode ser utilizado tanto na estrutura de membrana plasmática, como também para a produção de ácidos biliares. Agora que nós já temos uma visão geral do transporte de colesterol tanto pela via endógena como pela exógena, iremos falar agora sobre o transporte reverso de colesterol. E para isso nós temos que ter em mente que o HDL, além de ter essa função que nós citamos anteriormente de ser aceptor e doador de apolipoproteínas, ele também vai ser importante para esse transporte reverso de colesterol. Então o HDL vai ser importante porque vai pegar esse excesso de colesterol que está presente nos tecidos extrahepáticos e também nas lipoproteínas, transportando-os de volta para o fígado. Existe uma proteína nos tecidos extrahepáticos chamada ABC1, no qual ela vai catalisar um flip na membrana plasmática, fazendo que o colesterol que está presente na membrana interna vá para a membrana externa, onde o HDL possa captá-lo. O HDL vai ser sintetizado no fígado e no intestino delgado como pequenas partículas ricas em proteínas que contêm uma pequena quantidade de colesterol. Quando nós vemos a estrutura do HDL, nós podemos observar a presença de diversas apolipoproteínas, que são essas que eu vou listar aqui ao lado, ok? Além disso, nós também teremos a presença da L-CAT, que é justamente a enzima lecitina colesterol acetiltransferase. Ela será responsável por catalisar a formação de ésteres de colesterila a partir da fosfatidilcolina e do colesterol. Na estrutura do HDL, nós também teremos a proteína transportadora de ésteres de colesterol. Essa proteína ela vai poder fazer uma troca com outras lipoproteínas, como por exemplo nós teremos a VLDL, que possui, por exemplo, o triacilglicerol. O triacilglicerol ele pode ser trocado com os ésteres de colesterol formados pela L-CAT do HDL. O HDL maduro, então, vai retornar para o fígado, onde o colesterol será descarregado por meio de um receptor chamado SRBI. A maior parte desse colesterol que entra na célula, posteriormente vai ser convertido em sais biliares e será armazenada na vesícula biliar, sendo importante no processo de digestão. Quando uma refeição é ingerida, esses sais biliares serão excretados no intestino, onde irão dispersar pedaços macroscópicos de gordura. Esses pedaços, então, eles poderão ser atacados pelas lipases e serão reabsorvidos pelo fígado, onde irão novamente ser armazenados na vesícula biliar. Dessa forma, tendo uma circulação, que é chamada de circulação enterohepática. Aquela HDL que descarregou seu colesterol nas células hepáticas, ela vai se dissociar do receptor SRBI e vai voltar para a circulação sanguínea, para poder assim extrair mais lipídios dos quilomicrons e do VLDL remanescente, além de também extrair esses lipídios de células que estão sobrecarregadas com colesterol. Agora que nós já temos essa ideia geral do transporte de colesterol e também do seu transporte reverso mediado pela HDL, nós vamos falar das doenças cardiovasculares. Isso acontece quando a soma do colesterol sintetizado no fígado e do colesterol obtido na dieta é maior do que a quantidade de colesterol necessário para a síntese de membranas, síntese de esteroides, síntese de sais biliares
causando um acúmulo patológico de colesterol no organismo. Esse acúmulo patológico pode formar placas nos vasos sanguíneos, o que vai ocasionar sua obstrução. Essa condição é chamada de aterosclerose. Ocasionalmente, essas placas elas podem vir a se soltar do seu local de origem, sendo transportadas pela circulação sanguínea, até chegar em uma região onde os vasos são bem estreitos, como por exemplo no cérebro e no coração, ocasionando assim o acidente vascular cerebral e o infarto, que é a principal causa de morte nas sociedades industrializadas. Então, para gerir os níveis de colesterol no sangue humano, evitando que isso aconteça, nós iremos falar aqui principalmente de 2 tipos de tratamento. O tratamento de primeira linha ele é composto por estatinas. As estatinas elas vão atuar na via endógena do transporte de colesterol, mais especificamente na síntese de colesterol que acontece a partir do acetil-CoA, inibindo a enzima HMG-CoA redutase. Essa redução na síntese do novo colesterol vai resultar no aumento da quantidade de receptores de LDL na membrana plasmática dos hepatócitos, de tal forma que vai diminuir a concentração plasmática de LDL. Esse tratamento de segunda linha consiste na utilização de redutores lipídicos secundários, como a exemitiba. A exemitiba ela vai atuar na via exógena do colesterol, diminuindo a sua absorção no intestino. Isso acontece porque a exemitiba vai inibir a proteína transportadora localizada na membrana dos enterócitos, que é a proteína Niemann-Pick C1-like 1, também conhecida como NPC1-L1. Além do tratamento de primeira e segunda linha, alguns estudos farmacogenéticos vêm sendo feitos para testar outras hipóteses. Uma dessas hipóteses gira em torno de uma doença autossômica recessiva, que é a deficiência familiar da proteína de transferência de ésteres de colesterol. Esses pacientes que têm essa deficiência apresentam uma quantidade plasmática de HDL muito elevada, enquanto que o LDL se encontra bastante reduzido no plasma. Foi observado também que esses pacientes apresentam uma maior longevidade, com um índice baixíssimo de problemas cardiovasculares. No entanto, essa hipótese ainda está sendo estudada, porque mesmo com a administração de fármacos que aumentam a concentração de HDL no plasma sanguíneo, os cientistas não estão observando o mesmo resultado encontrado nessas pessoas que têm essa deficiência. Dessa forma, nós podemos notar que serão necessários novos estudos para entender exatamente por que isso ocorre, para que assim possamos ter novas opções terapêuticas voltadas para a diminuição do índice de doenças cardiovasculares. E essa foi nossa apresentação. Muito obrigado por sua atenção, tenha um bom dia e até a próxima.